No meu último vídeo eu falei da origem das doenças e afirmei que todas elas são o resultado das energias erradas e inadequadas cultivadas pelos seres humanos. Para muitas pessoas isso pode parecer uma resposta simplória, simples, incompleta, inadequada. Mas vamos pensar o seguinte: tudo que as pessoas sofrem em suas vidas é resultado dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas ações. Quando Deus fez a criação, tudo era perfeito. As doenças, as enfermidades, nada disso existia. Os seres humanos eram saudáveis até um determinado instante. Quando ocorreu a queda, quando iniciou o processo de decadência da humanidade. E quanto mais ela foi decaindo, mais enfermidades foram surgindo, porque as pessoas passaram a cultivar cada vez mais energias inadequadas. Ódio, raiva, rancor, inveja, todos esses sentimentos vêm aumentando cada vez mais, não vêm diminuindo. Por que a humanidade não consegue resolver os seus problemas? Porque ela vive de forma inadequada. Ela cultiva coisas erradas, coisas ruins. Tudo isso são causas. E é claro que os efeitos vão ser similares. Porque um efeito, ele sempre é da mesma espécie que a causa. Não existe um efeito que é diferente da causa. Não existe. Porque uma determinada coisa vai dar origem a uma outra muito parecida. E assim é com os pensamentos, os sentimentos e as ações que os seres humanos semeiam. Isso não vai dar um resultado diferente da causa. É como as sementes. Se eu planto trigo, não vai nascer arroz. Se eu planto arroz, não vai nascer trigo. Do trigo vai nascer o trigo, do arroz vai nascer o arroz. E assim é com os pensamentos, as palavras, os sentimentos, as intuições dos seres humanos. Né? Então ocorreu, ao longo dos séculos e dos milênios, uma verdadeira crise no seio da humanidade. As pessoas perderam a sua sintonia, se desligaram da luz. Né? As pessoas hoje estão ligadas a milhares e milhões de coisas. A milhares e milhões de coisas. Menos na luz, em sua grande maioria. Então, quem cultiva a luz, quem a abriga dentro de si, ele está num nível vibracional saudável. Ele é como um instrumento afinado, que flui naturalmente, que produz uma boa sonoridade. E do mesmo modo como um instrumento afinado ele produz uma boa sonoridade, uma pessoa sintonizada na luz, ela vibra também boas energias. E essas boas energias causam efeitos positivos em sua vida. E da mesma forma como um instrumento desafinado produz um som feio, uma pessoa ligada a coisas ruins e não à luz, vai irradiar coisas ruins no dia a dia. E vai colher coisas ruins também. Porque a lei da causalidade está presente em tudo. A lei da causalidade é a grande lei de Deus. Cristo disse isso, que as pessoas haveriam de colher o que elas plantam. E é assim. Como as pessoas semeiam? Elas semeiam com os seus pensamentos, as suas ações, com a fala, com os sentimentos, com a intuição. Então esta é a semeadura que vai gerar frutos na vida das pessoas. E foram muitas energias ruins irradiadas pelos seres humanos, que hoje estão condensadas no entorno da Terra, que formaram o tal do anel trevoso, como explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. A Terra hoje está circundada por energias ruins que foram irradiadas pelos próprios seres humanos. E tudo tem uma forma, um pensamento, um sentimento,
Tudo isso tem uma forma. A partir do instante que o ser humano pensa alguma coisa, esse pensamento, ele assume uma forma e ele fica vagando. Ele é atraído para centrais de forças, né, de pensamentos similares, de pensamentos iguais. E lá essas nuvens energéticas ficam estacionadas no entorno da Terra. Nisso que podemos chamar de plano astral, né, o Abdrushim chama isso de materialidade fina, porque o pensamento é algo material também, nós não o vemos, né? Mas o pensamento, ele emite formas. E essas formas, elas ficam à deriva no entorno da Terra. Segundo a atuação da lei da igual espécie, os pensamentos similares vão sendo aglutinados como imensas nuvens, né? Surgem centrais de forças, né? E tudo isso, por sua vez, age sobre os seres humanos, né? Como a água que evapora forma nuvens, essas nuvens elas acabam desaguando, formando a chuva novamente, e assim o ciclo vai se repetindo. E como os pensamentos, as palavras e as ações e os sentimentos é a mesma coisa, é um vai e vem de energias, né? E infelizmente a humanidade está conectada em coisas erradas, e por isso que tantas enfermidades surgiram. Daí alguns vão dizer, mas uma criança que nasce com câncer. Bom, pode ser que essa pessoa contraiu um karma numa vida passada, porque eu acredito na reencarnação. Para mim, a nossa vida atual é apenas mais uma entre tantas outras. Por que as pessoas são tão diferentes umas das outras? Por que algumas nascem doentes e outras saudáveis? Será que Deus o quis assim? Ou nós tivemos outras vidas, onde promovemos semeaduras, as quais estamos colhendo na vida atual? Eu acredito na reencarnação. E mesmo as doenças, elas têm uma finalidade pedagógica. O ser humano pode se redimir através delas, pode alcançar a sua salvação, porque quando a enfermidade atinge uma pessoa, ela para pensar, ela revê todos os seus conceitos, analisa a sua vida, procura encontrar respostas sobre o porquê disso. Então a enfermidade, ela tem sim um fim pedagógico na vida das pessoas. Eu já observei que muitas pessoas que contraíram câncer são boas pessoas, várias pessoas. E daí alguns poderiam perguntar, como isso? Como isso? No caso do câncer, eu vejo uma particularidade, que é a seguinte: as pessoas boas, elas sofrem mais por causa dos seus semelhantes, por causa das injustiças do mundo, por causa de todo esse caos que existe. Então, muitas pessoas boas, elas acabam sendo afetadas por toda essa injustiça, se irritam, são obrigadas a engolir as coisas erradas, como se diz. E muitas vezes nós engolimos coisas erradas. E se ao longo de anos e anos nós vamos engolindo coisas erradas, não botamos para fora o nosso senso de justiça, isso vai gerar uma enfermidade dentro de nós. Porque assistir à maldade e à injustiça todos os dias vai criando algo dentro de nós, um sentimento ruim. E se nós não tivermos um modo de extravasarmos isso, vamos ficar doentes. Podemos, inclusive, contrair um câncer, né? Então, algumas crianças que nascem com câncer é porque numa outra vida semearam alguma coisa que resultou nessa enfermidade. Só que muitas pessoas que contraem o câncer, né, na juventude, na vida adulta, ou pessoas idosas, na maior parte dos casos, segundo o que eu venho observando, são boas pessoas, mas que vivem nesse mundo caótico, engolindo a injustiça, tendo que ficar quietas diante de tantas coisas ruins que acontecem, e isso acaba estourando em algum lugar. Isso acaba eclodindo em algum lugar, gerando uma enfermidade.
Me perguntaram também sobre a AIDS, se ela é resultante apenas das energias erradas cultivadas pelos seres humanos. Alguns dizem que o HIV foi desenvolvido em laboratório para gerar uma redução populacional. Pode ser, né? Eu já vi várias informações sobre isso, mas não tenho certeza ainda. Mas uma coisa é fato: desde milênios que a humanidade é promíscua sexualmente. A energia sexual irradiada pelos seres humanos hoje, ela é turva, ela é turva. E é claro que isso também vai se aglutinando em determinados pontos da matéria fina ou do plano astral, e isso vai gerar enfermidades, né? Não apenas o caso da AIDS, mas de outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, todas as enfermidades, elas são resultantes das próprias ações humanas, das energias inadequadas cultivadas pelos seres humanos, né? Deus não criou as enfermidades. Deus criou o mundo, o universo, os seres humanos, e colocou as suas leis, né? Entre essas leis está a lei da causalidade, e os seres humanos é que vêm fornecendo causas erradas, que por sua vez geram efeitos indesejados, né? Então o sofrimento, a dor, as enfermidades, as doenças, os vírus, as epidemias, tudo isso é resultante das próprias ações humanas. Os seres humanos é que fornecem os ingredientes para que essas coisas surjam. E a lei da igual espécie apenas cozinha isso. Daí muitos poderiam dizer, a culpa é de Deus. Não! Deus colocou a lei da causalidade. Quem fornece os ingredientes errados, que são processados pela lei da causalidade, são os seres humanos. São os seres humanos. Deus nos deu o livre-arbítrio. O que nós fazemos com a nossa vontade é problema nosso, mas pagamos por isso também. Se fornecemos causas erradas, vamos colher efeitos indesejáveis. É assim, não é diferente. E que o ser humano realmente se conforme com isso, né? E modifique a sua conduta. Então alguns poderiam perguntar, e a esquizofrenia? Ela também é resultante disso? Sim, também é resultante disso. Nós temos que pensar o seguinte, que a nossa vida atual não é a única vida terrena. Nós já tivemos outras vidas, onde fizemos as nossas semeaduras. E muitas coisas que vivenciamos hoje, né, são apenas a colheita do que semeamos em outras vidas, né? E juntando tudo isso com as energias inadequadas que os seres humanos cultivam, é que dá nisso que o mundo hoje virou, né? A humanidade está enferma porque cultiva energias erradas. As pessoas precisam se voltar para a força de Deus, para a luz de Deus. Ali é que está a cura para tudo. E como se consegue isso? Como se consegue isso? Purificando o seu íntimo, desenvolvendo a sua vida interior, levando uma vida mais simples, uma vida mais natural, uma vida em harmonia com a força de Deus. Como se alcança essa harmonia? Buscando por ela. Buscando, nós precisamos reservar alguns momentos para nós mesmos, onde oramos, onde meditamos, onde procuramos a luz. Se nós não procurarmos ela a partir do nosso próprio espírito, que é o nosso núcleo, porque o nosso núcleo espiritual é que dialoga com essas energias, né? É que pode trabalhar em harmonia com elas, é que pode receptá-las, recebê-las. Então é preciso se conhecer ao máximo possível, né? E uma das formas de se conhecer é procurando a luz. A luz, ela ilumina o nosso íntimo e nos permite nos enxergarmos melhor, nos descobrirmos, identificarmos as nossas necessidades, né?
Tudo isso depende de vida interior, de silêncio, de uma vida mais simples, mas o problema é que as pessoas vivem numa correria. A maior parte das pessoas não tem tempo para a vida espiritual. E também de nada adianta ir apenas numa igreja, né? Se a pessoa não faz esse trabalho interior. De nada adianta ir na igreja ou frequentar qualquer outra filosofia de vida se a pessoa não faz esse trabalho interior no dia a dia, né? Buscando a luz de fato. Então, se a humanidade hoje se reconectasse à luz, as enfermidades desapareceriam em questão de anos, no máximo décadas. Porque a luz novamente limparia os planos que circundam a Terra. Planos esses onde os pensamentos e os sentimentos errados dos seres humanos deram origem a coisas inadequadas, né? Energias turvas que causam enfermidades. Então o segredo é novamente se conectar à luz, à verdadeira energia, a energia do amor, da paz, né? Aí é que está a cura de todas as coisas. Cristo apontou para a fé, né? Ele dizia que a fé cura o ser humano. É preciso ter fé em Deus. Então, sim, nós alcançamos a cura para as nossas enfermidades corporais, psíquicas, né? Ou as doenças da alma, né? Então, a humanidade está numa sintonia errada. E por causa dessa sintonia errada que as enfermidades surgiram. Essa explicação pode ser simples, né? Pode parecer simples, incompleta, simplória para algumas pessoas, mas é isso. É isso. Tudo está no âmbito espiritual, na vibração do ser humano. Porque o espírito ele é um instrumento que precisa estar afinado com os direcionamentos do grande maestro, que é Deus. Ou nós nos afinamos na frequência de Deus, ou seremos instrumentos desafinados, que vão adoecer e que vão sofrer de uma série de malefícios, como é a vida das pessoas hoje, né? Tudo isso é muito simples se sintonizar na luz. Só que o problema é que os seres humanos se tornaram demasiadamente complexos, né? Eles acreditam que a solução está em respostas hiper sofisticadas, em coisas mirabolantes, em coisas megalomaníacas, né? Porque os seres humanos se tornaram megalomaníacos. Eles não conseguem mais reconhecer a simplicidade da vida, né? E para reconhecermos os direcionamentos da vida e captarmos a luz de Deus, precisamos ser simples ao máximo. Precisamos simplificar a nossa vida, porque essa vida complexa apenas gerou caos, doenças, tristezas e enfermidades na vida das pessoas. Essa vida complexa apenas gerou coisas ruins, maléficas e negativas. E o grande segredo está na simplicidade. Vibrar na força da luz. Vibrar na força da luz. E isso cada um precisa encontrar dentro de si mesmo, sintonizando o seu espírito na luz, através do silêncio, da oração, da meditação, da vida interior e do trabalho interior. Assim, todas as enfermidades podem ser curadas. E se a humanidade como um todo se sintonizasse na luz, as enfermidades desapareceriam da face da Terra. Eu sei que isso que eu falo pode parecer simples e incompleto para muitas pessoas, mas é o que eu acredito do fundo do coração. É o que eu acredito do fundo do coração. Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente.